Olá, meus amigos e minhas amigas diárias, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. A leitura de hoje é a nossa leitura de dezembro. Olha, o tempo passou, hein, gente? Pelo amor de Deus, passou muito rápido e a gente não viu. Quer dizer, eu vi, né? E você? Aí viu também? Mas tem gente que não viu. E o tempo é assim mesmo, né? A gente tem que aproveitar cada momento, cada minuto e aproveitar da melhor maneira possível. Então, vamos ver o que é que a leitura vai reservar hoje para vocês. Então, se você quer participar, curta, comente, compartilhe, ative o sininho. Outras pessoas também que precisam dessa mensagem que vai sair hoje, aproveite e passe para essa pessoa também. Então, o momento, vamos ver agora o que vai sair para você. Opa, a chave? E o que será que essa chave quer dizer para você nesse momento? Esse momento atual seu é um momento de decisões. É um momento de você rever tudo aquilo que passou durante o ano e ver o que é que deu certo, o que não deu certo. O que não deu certo para você, você simplesmente descarta ou mais para frente você refaz de uma outra forma. E aqueles que deram certo, é esses que no momento você vai ter que se atentar mais. Se você está com um projeto já quase pronto, veja se é isso mesmo que você quer, veja as estratégias, veja se tudo aquilo que você sonhou para esse projeto está se realizando do jeito que você queria. E se não estiver, faça uns ajustes, porque muitas vezes esses ajustes eles são necessários para que o projeto melhore cada vez mais. Então tudo está nas suas mãos, todo o poder de decisão do seu destino, do seu trabalho, seja de qual área for, está nas suas mãos. Então você que tem o poder de decidir, não é o outro. Lógico, você pode estar conversando com os outros, trocando ideias, mas com pessoas que realmente gostam de você, que compartilham das suas ideias, da sua vibração, sabe? Pessoas que comungam mesmo. E aí sim você pode contar. Ou então fazer em silêncio e ver no que vai dar, porque assim, tudo que é guardado sai muito melhor do que aquilo que é falado. E às vezes você fala no momento inoportuno, e aí muitas energias ao redor fazem com que esse projeto não vá para frente ou demore muito. Então presta muita atenção com quem você vai falar sobre estas coisas. Então, esse é o momento atual, é um momento de decisão. E é uma decisão que vai valer muito a pena. Mas cabe a você decidir se você quer ou não. Então, vamos ver o que será que a outra carta vai te falar? Olha só, é a carta das estrelas. As estrelas, elas falam sobre os amigos. Amigos, olha, pra você ver, uma coincidência, né? Entre aspas, porque nada no universo é coincidência. Mas é uma sequência da chave. Então, os amigos que estão com você são aqueles que realmente te desejam boa sorte, são amigos que compreendem as suas dores, as suas alegrias, porque amigo que é amigo, né? Não é só nos momentos felizes, é nos momentos também meio tristinhos, né? Aqueles que todo mundo passa. E eles comungam com você. Então, esses você pode ter sempre ao seu lado. Que seja um amigo ou dois, tá de bom tamanho. Lógico, tem pessoas que têm mais amigos, mas é o que eu falo sempre, precisa ver se realmente eles te entendem, se quando você fala alguma coisa assim mais forte, algum assunto mais forte, e a pessoa não repele, ou então faz cara feia, porque o nosso corpo, ele simplesmente, ele diz quem nós somos.
E eu, pelo menos, como eu também sou ariana, se eu não falo, o meu rosto fala por mim. Então é complicado isso, né? Mas muitas vezes a gente se safa de algumas coisas. Então isso, por outro lado, é muito bom. Então, continue nesse caminho com esses amigos que você tem, troque ideias, ouça o que o outro tem a dizer, porque às vezes você está passando por uma determinada situação e você só está focado naquilo. Mas aí o seu amigo, ele já tem uma outra ideia. Por quê? Porque ele está de fora, então ele sabe te aconselhar aquilo que você não está vendo. Aí, se você quiser, você pega o que ele falou. Se não, também agradece e tá tudo certo. O importante é você fazer a sua parte muito bem feita. Agora, para quem está procurando um trabalho. Bom, para quem está procurando um trabalho, olha, eu vou dizer, o campo está aberto. Então, se você está no momento de indecisão, que você está num trabalho, que você assim já não sente mais aquele prazer, ou então acorda de manhã falando, ai meu Deus, tudo de novo. Menino, se você falar isso, eu chamo todo mundo de menino ou menina, tá? Então não estranhe. E aí, se você está num lugar que você não gosta, mas muitas vezes é preciso por causa, né, da subsistência, do dinheiro, procure ver da melhor maneira possível. Agora, se você vê que você está ficando doente dentro desse trabalho que você está realizando, o conselho é procure algo que realmente você gosta, que você, quando você deitar na cama e falar assim, nossa, amanhã eu vou realizar um trabalho muito legal, nossa, eu tô tão contente. Isso não tem preço, gente. Muitas pessoas ficam no mesmo trabalho por anos e se sentem insatisfeitas. Só que tudo isso também reflete na saúde. E aí o emocional, ele não aguenta. Então faça aquilo que te traga prazer. E logicamente, né, que tenha os benefícios que você precisa. Porque não adianta também só gostar e não ter uma fonte maior. E hoje em dia, não só hoje em dia, né, mas sempre, mas eu falo hoje em dia por causa das tecnologias. Se você tem um trabalho já fixo ou que seja algum outro empreendimento, tenha mais uma fonte de renda. Pense em alguma coisa que possa te gerar dinheiro e ao mesmo tempo satisfação. Você não precisa ter um trabalho só, você pode ter outros. Só que aí você tem que pensar que você vai ter que gerenciar todos eles. E no início não é fácil para ninguém, porque ninguém entra no seu trabalho, no seu fazendo um empreendedorismo, já assim na mágica, já ganhando dinheiro, tudo formado, não. Primeiro você tem que fazer a sua base. E a base é tudo para tudo que é da sua vida. Quando você faz essa base muito bem feita, que você tem um objetivo em mente, você sabe aquilo que você quer alcançar, você tem um propósito, mais as estratégias, você consegue fazer com que esse dinheiro se multiplique cada vez mais. E assim vai te trazendo satisfação e não só vivendo. Porque assim, se você usar o dinheiro só para pagar a conta, e o restante, e o lazer, e aquele sonho antigo que você tem e que você ainda não realizou. Então, faça com uma visão já de futuro. O que eu quero alcançar? Eu quero ter uma casa própria? Eu vou batalhar por isso. Eu vou atrás daquilo que eu quero. Eu não vou desistir. Porque quando você desiste, você joga esse sonho no lixo. Então, é persistir sempre. É fácil? Não, não é fácil. É uma luta diária, principalmente uma luta interna com a gente mesmo. Esse é o nosso maior desafio. Levou um não? Tudo bem, o não a gente recebe desde que a gente nasce. Continue fazendo a sua parte, continue acreditando em você. Se você acreditar em você, não há ninguém que vá falar o contrário, porque você é a sua própria porta da esperança. É você
que tem que acreditar. É você que tem que fazer o melhor de si. Ser feliz. Ser feliz naquilo que você quer alcançar e naquilo também que te traga satisfação. Agora vamos ver outra carta. O que essa carta revela é a carta da espiritualidade. A carta da espiritualidade, ela fala que você tem um compromisso primeiro com você, porque se você não se gostar, quem é que vai gostar de você? Então, primeiro compromisso, a primeira união, a primeira parceria tem que ser com você mesmo. E aqui está falando exatamente isso. E a espiritualidade, ela fala que além de acreditar em você, você também tem que fazer uma parceria com a espiritualidade, seja naquele que você acredita, seja no divino, no universo, num guia, num orixá, num santo, não importa quem seja, mas que seja da luz. E aí, quando você, por exemplo, vai sair de casa, já começa a pedir, chama alguém da espiritualidade e fala assim, olha, eu tô chamando fulano de tal e eu quero que você saia comigo, me ampare, me proteja e me defenda o dia todo. Faça essa parceria também com esse divino, porque aí você sai protegido. E se alguma coisa negativa estiver ao seu redor, em pensamento, você pode falar, por exemplo, São Miguel Arcanjo, por favor, me defenda. Faça com que essas energias negativas não cheguem até mim. E aí você vai ver que satisfação você vai sentir, porque você vai passar o dia inteiro muito bem. E quando chegar, lembre-se de agradecer. Então, todos os dias, quando você sair, quando você for dormir, ou estiver perto de uma pessoa que tem uma energia um pouco mais densa, começa a pedir proteção. Não saia sem proteção. Porque quando você sai sem proteção, você fica vulnerável a outras energias. E tudo no planeta são energias. Agora vamos ver um assunto que interessa muita gente, principalmente para quem está solteiro. Você já sabe qual é? É sobre o amor. Olha isso aqui, gente. Se você que está sozinho ou sozinha, olha, o momento é bastante oportuno. E olha a carta que vem. É uma cartinha assim. A gente pensa sempre, lógico, do lado positivo. E a gente tem que manter isso independente de qualquer coisa. O coração fala que vai surgir sim uma pessoa no seu caminho. E por que será que a montanha apareceu aqui? A montanha está falando que você tem por merecimento, lógico, conhecer uma pessoa. Mas só que se você for muito exigente, querer um tipo assim, assim, assado, vai ser mais difícil de alcançar. Lógico, você pode pedir a Deus, né? Eu vou falar sempre divino, tá, gente? E pedir sempre ao divino uma pessoa que condiga com a sua realidade. Por exemplo, você quer uma pessoa espiritualizada. Então você pede, olha, eu quero uma pessoa espiritualizada, eu quero uma pessoa honesta, eu quero uma pessoa corajosa. Aí você faz os seus pedidos. Logicamente que se fizer 20 pedidos, pode ser que nem sempre os 20 sejam alcançados, mas vai vir aquilo que é necessário para você evoluir. Então, sempre mantenha a esperança em dia, seja do jeito que for, sempre agradecendo antecipadamente. E quando eu falo antecipadamente, é já visualizando coisas boas que estão vindo. Não é porque apareceu uma montanha aqui que você vai desistir do caminho, muito pelo contrário. Você vai fazer a sua parte da melhor maneira possível. Logicamente que, como eu falei do amor próprio, você vai sair, você vai cuidar de si, deu vontade de viajar, vá viajar. Quem sabe lá no caminho você não encontra alguém. Tudo é uma questão
de ajuste do universo e também aquilo que você vibra. Se você é uma pessoa que reclama muito, bom, aí as coisas não vão chegar assim tão rápido. Mas se você começa a agradecer mais, mais coisas boas acontecem. Então, o momento é um momento assim de você refletir. O que eu quero para mim? Que tipo de pessoa eu quero que esteja ao meu lado? Que compartilhe comigo as coisas, que seja uma pessoa legal? Aí você é quem vai decidir o que realmente você quer. Mas não seja muito exigente, porque aí exigências, você tem que saber que não existe ninguém perfeito, né? Nem a gente é perfeita, que dirá o outro, né? Então, faça a sua parte. E para quem está já com um parceiro ou que já é casado, aqui fala que o amor existe sim, mas há momentos na vida que você tem que repensar algumas situações. Vale a pena continuar nesse relacionamento? Nós estou vendo tanta dificuldade, eu falo, ele não me ouve. Tem que respeitar o outro. E é na conversa, numa conversa amorosa, sem agressão, verbal, né? É que você consegue resolver as coisas. Então é o seu coração, aquilo que você sente, é que vai decidir esse caminho do amor. Então pensa bem, reflete bem, veja o que realmente você quer para você. E aí sim você vai chegar a uma conclusão final. Se você está gostando deste conteúdo, curta, comente, compartilhe, ative o sininho. Vamos ver agora em relação à família. Essa família aqui, olha que legal. A cegonha. A cegonha, ela vem trazendo algumas novidades. Pode ser trazendo, né, para quem já tem uma família grande, pode ser que tenha vindo aí uma nova esperança, uma nova criança. Isso não é para todos. Tem alguns grupos que podem ocasionar esse acontecimento. Pode ter alguém também que vai de repente casar, né? Recebe, como se diz, recebe do parceiro, né, ou da parceira, para falar vamos casar. Aí já é uma novidade. Então aqui são coisas boas que vão acontecer dentro da família. E isso não é legal, gente, porque quando a gente tem a nossa família e acontecem fatos muito bons, a gente fica muito feliz. Então é sempre agradecer por essas oportunidades. Agora vamos ver como é que está a comunicação de Áries. Será que Áries está assim, conversando, as pessoas estão entendendo o que você está falando? Ou então você está falando, mas o outro fala, nossa, mas como ela fala difícil. Nós não estamos entendendo nada do que ela está falando, não. Então, a sua comunicação, ela tem que ser uma comunicação clara, porque essa comunicação, olha bem a serpente, ela fala assim, essa comunicação não está muito clara, não. E o que você ouvir, porque o ariano, na maior parte das vezes, tem o hábito, né, já de falar de pronto, muitas vezes sem pensar. E aí a cobra, ela fala assim, ouviu alguma coisa que você não gosta? Entra por aqui, sai por aqui. Você não é obrigado a aceitar. Cada um tem a sua própria opinião formada. O que cabe a você é contornar as situações. Se alguém falar alguma coisa que você não gosta, é a opinião dele, não é a sua. Mas aprenda a contornar sem brigar, sem discutir, porque isso não leva a lugar nenhum. E a gente começa a compreender, quando nós somos mais velhos, né, que não adianta você ficar dando murro em ponta de faca, porque o outro não vai entender isso, porque cada um está num degrauzinho da evolução. Então, você tem que ter a sua própria opinião, claro, tem que saber se comunicar sim. Se a pessoa não entendeu de um jeito, você explica do outro. Tem várias formas de explicar as coisas. E aí sim você consegue fazer com que essa comunicação seja bem fluida, bem leve, e aí tudo fique em paz e você não receba nenhuma carga.
Agora eu estava pensando aqui, saiu sobre amor, né? Saiu sobre o seu contato com a espiritualidade, saiu sobre o seu trabalho, sua comunicação. Mas aí eu fico pensando, e o dinheiro? Como será que tá o dinheiro? Opa, tá de ponta cabeça. O dinheiro fala que é uma conexão aqui com a chave. Corra atrás daquilo que você quer. Faça o seu dinheiro render, vá fazer um investimento, faça dentro desse investimento, veja aquele que rende mais e faça isso com pessoas que são especializadas no assunto. Porque uma vez eu falei que o dinheiro não aceita desaforo, e isso é verdade. A gente não pode sair por aí gastando dinheiro, porque também não é fácil ganhar o rico dinheirinho, mas sim aplicar. Então, dependendo daquilo que você quer alcançar lá para frente, você vai ter que ter muito mais gás, você vai ter que correr muito mais atrás, você vai ter que abrir oportunidades para que esse dinheiro chegue na hora exata, que ele renda aquilo que você quer. Então é o momento mesmo de fazer ele crescer, não fique parado, né? Essa é a orientação. E o ariano, quando eu era mais jovem, por exemplo, né? Porque eu também fui jovem, né, gente? A gente não pensa muito, né? A gente faz isso, faz aquilo. E aí, conforme você vai envelhecendo, você vai vendo que o dinheiro, ele precisa de algo mais. Ele precisa ser, como se diz, direcionado para o seu propósito maior. E lógico, vão aparecer N coisas na sua vida de tentações para você comprar. Mas se o seu objetivo for muito grande, você tem que segurar o dinheiro. Não é para você esbanjar. Lógico, você vai realizar coisas para você, quer comprar uma blusa, um calçado, ok. Mas não fazer disso um gasto desnecessário. Gaste aquilo que for, assim, o suficiente. Mas a maior parte guarde para o seu propósito, porque na hora certa vai aparecer aquele tão sonhado carro, aquela tão sonhada casa, que você vai falar, nossa, valeu a pena toda a espera. Então, aproveite o momento para analisar o mercado e ver aquilo no qual você quer investir o seu dinheiro. Você vai ver que vai trazer muitos resultados. E o conselho final para essa leitura, o rato vem falando aqui, olha, esse momento não é o momento de você desperdiçar. E nem é o momento de você fazer coisas além daquilo que você aguenta. É o momento de você procurar descansar mais, porque nessa correria do dia a dia é uma loucura. A gente não para, tá sempre antenada, tudo, só que o corpo, ele exige. Então, quando você sentir alguma coisa, para e fala, não, hoje eu vou descansar, hoje eu vou ler um bom livro, hoje eu vou num parque, fazer uma caminhada, vou correr. Dedique um tempo para você. Se você tem o sábado e o domingo livres, aproveite um deles para sair, para descansar, para aliviar as tensões, a cabeça cheia, porque senão você acaba perdendo energia e essa energia vai atrapalhar você em todos os sentidos. Porque você vai se sentir enfraquecido, você vai se sentir desanimado, você não vai ter vontade de fazer nada. E o tempo corre, né? Então o conselho é: use mais a energia, mas a seu favor e não contra você. Porque quando você perde energia, você não tem vontade de estudar. Então isso atrapalha e muito a sua vida. Sentiu que, por exemplo, começou a dar um resfriado, você fala, nossa, tá na hora de fazer uma pausa. Agora não é hora de eu ficar querendo fazer mais coisas quando o meu corpo não está aguentando.
Então é a hora da parada. Porque quando você faz isso, aí sim você entra num processo de descanso, de leveza. Porque se você trabalha, por exemplo, de segunda a sexta-feira, super corrido, pesado, decisões a serem tomadas, sábado e domingo, ou um deles, é um dia para você descansar, para você não ter essa perda de energia. Então, o conselho é esse. Se você quiser uma leitura mais detalhada, individual e personalizada, entre em contato aqui no link que tem o meu WhatsApp e aí você me manda mensagem. Então, nos vemos numa próxima e tudo de bom, Ariano. Curta essa fase, curta muito, mas com muita sabedoria e disciplina. Namastê!